Ok. Fechou? Ok. Opa, tudo bem com você? Prazer, Lilian Jorge aqui. Seja bem-vindo à minha casa. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o maior segredo da minha vida. O segredo que mudou tudo. Eu já tenho vários segredos, vídeos de segredo, mas esse aqui eu vou compilar tudo da forma mais mastigada pra você possível. Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tá preparado pra absorver ele de alguma forma. Porque às vezes me parecem muito viajados meus vídeos, eu sei. Eu também sentiria isso se eu fosse 3 anos atrás. Mas eu acho que hoje eu tô... Se eu absorvi tanta coisa porque eu tô preparada pra falar e as pessoas certas de alguma forma vão tá aqui, presentes. Segredo, o grande segredo, né? Você conhece o livro Segredo, filme Segredo, documentário Segredo, tem muita gente que fala sobre o segredo, várias e várias celebridades no mundo, e eu não estou viajando, falam sobre isso, e não é à toa. O segredo realmente existe, o segredo da vida, como a matemática da vida funciona, e muitas pessoas tentam traduzir isso pela religião, por filosofias e neurociência, e é, na verdade, uma junção de tudo. E nesses últimos anos eu tenho mastigado todos esses tipos de informação, aprendendo mais sobre cada religião, sobre cada filosofia, sobre cada ponto de vista neurocientista, ciência, etc e tal. E se você é uma pessoa que tem uma mente mais quadrada, a realidade é assim, esse vídeo não é pra você. Eu já tô logo te avisando pra você não se decepcionar, não perder o seu tempo. Pula pra outro vídeo, porque esse vídeo é pra quem tá querendo expandir a mente e viver outras experiências, outras realidades. Isso não é papo chá de cogumelo, não tô usando nenhuma droga, nada, é literalmente tudo que eu venho absorvendo, aprendendo sobre a minha espiritualidade. E espiritualidade não é espiritismo, tá? Não é a religião espiritismo nem nada. É sobre o que eu aprendi sobre a vida, sobre como me relacionar com a minha alma, com a minha consciência, com Deus, com a natureza, com o universo, seja lá como você chama, não importa, aqui a gente tá aqui pra abraçar todo mundo. Eu realmente acho que é uma das grandes missões de eu estar aqui, né, até converter um pouco da ideia do meu canal, que era Que Diabos pra Lilian Melchert. Eu acredito que Diabos era muito mais focado em humor, diversão, etc e tal, e eu sinto que eu tive um shift, uma mudança de interesses. Não é nem mudança de personalidade, mas eu realmente virei uma pessoa extremamente apaixonada por esse assunto, porque é a minha vida hoje em dia. E eu não tô aqui pra fazer lavagem cerebral nenhuma. Se você não concordar com o assunto, você é totalmente bem-vindo também. Eu tô super aberta a outras percepções, outras ideias, porque eu acredito que ninguém tem a verdade absoluta, real, eu sei o que funciona pra mim, mas isso não significa que é uma verdade absoluta do mundo. Eu sei o que realmente funciona pra várias pessoas no mundo, né, e pessoas que são bem-sucedidas, são pessoas que conseguiram viver o sonho delas de alguma forma e experienciar mais aquilo da paixão delas, e isso tá documentado, não é só coisa da minha cabeça. Vou inclusive colocar um compilado de vários vídeos, várias pessoas do meio artístico, pessoas que alcançaram o extraordinário e estão falando sobre essa mesma coisa. Antes de eu mergulhar aqui e ir mais fundo, porque realmente é um assunto que nunca é profundo o suficiente, por mais que eu fale muito, geralmente parece que nunca é suficiente. Tem muitas e muitas e muitas coisas pra falar e eu já tô nessa jornada há 1000 anos e mesmo assim eu ainda tenho que continuar aprendendo com pessoas que sabem melhor do que eu. E basicamente o meu taco, porque eu pedi taco de peixe, vai chegar daqui a 20 minutos, então a gente tem tempo pra falar. Tô com muita fome. Tudo que eu aprendi nesses últimos vários anos da minha vida sobre lei da exposição, lei da atração, magnetismo, manifestação, tem várias pernas, vários fundamentos. Seja o fundamento filosófico, o fundamento religioso, espiritual, o fundamento científico, o fundamento social, né, o que a gente vem aprendendo com os últimos anos. E uma coisa que eu entendi muito que é difícil muito de aprender finalmente, é que a realidade primeiro acontece na gente, na nossa mente, e depois ela se expande na vida, entre aspas, 3D, né, que é o que chamam de 3D, que é aquilo que você consegue encostar. A nossa consciência, ela é o primeiro passo, e o resto é o segundo passo. E isso vem sido explorado muito na Bíblia. Eu não vou entrar muito em detalhes da Bíblia, porque eu li a Bíblia faz muito tempo, mas eu cheguei a resgatar alguns versículos e Jesus falava muito sobre isso. Obviamente vou citar isso, né, porque no Brasil a gente tem mais o catolicismo e o cristianismo como base, mas também tem em outras religiões, né, se você for explorar o espiritismo, Umbanda, todos eles têm a energia, o amor, aquilo que você sente internamente, aquilo que você acredita, o que você
tem como base na sua energia, né? E é muito importante você ter uma boa relação com a sua consciência pra você chegar aonde você quer chegar, pra você experienciar a vida que você merece. E é muito fácil, no mundo que a gente vive hoje, a gente ficar muito condicionado às coisas que acontecem com a gente e a gente reagir, e aí vira um ciclo em que a gente não tá feliz, porque às vezes as coisas acontecem da forma que a gente não quer, a gente vive a realidade que não é nosso prazer, e a gente acaba reagindo e a gente fica preso nessa realidade que a gente não gosta, basicamente. Seja, por exemplo, uma falta de dinheiro ou um relacionamento que não gosta, a gente fica reagindo e a gente fica não só consumindo, mas também interagindo e engajando naquela realidade. E eu sei que às vezes parece que eu falo muito sobre esse assunto aqui, mas eu sinto que, como eu disse no começo do vídeo, nunca é muito suficiente, porque várias vezes eu precisava ver o mesmo assunto sendo falado por várias óticas diferentes, vários vídeos diferentes pra absorver alguma coisa, porque eu contestava muito sobre será que isso realmente tudo é muito verdade ou é uma grandíssima lavagem cerebral. Eu contestei muito, não vou mentir pra vocês. Por mais que eu quisesse acreditar realmente na lei da atração, energia, etc e tal, muito legal esse conceito, às vezes eu duvidava, né? Eu realmente pensava, será que realmente acontece pra mim? Será que eu faço parte disso tudo? Ou será que é uma grande loucura que inventaram por aí e, enfim, estão falando só porque parece ser bonito e filosófico e inteligente? Não. Conforme mais eu vou vivendo isso, mais eu fico chocada, porque parece que nunca fica velho o suficiente. Sempre me impressiona. Tanto das coisas que acontecem na minha vida, como das pessoas ao meu redor que também aplicam isso. E eu realmente acredito que a manifestação, ela sempre vai acontecer, independente de você acreditar nela ou não. O fato de você acreditar nela faz com que você seja mais intencional da forma que você manifesta, ao invés de você acabar indo pelo né, sendo, entre aspas, comido pela sua própria realidade, pelo que tá acontecendo e tal. Não, você é intencional, você usa os seus pensamentos com mais intenção pra você manifestar mais daquilo que você quer manifestar. Enfim, existe muito uma quebra, né, na manifestação, que é sobre o que é física quântica, né, o que é realmente científico e é explicável, e o que é espiritual, o invisível, aquilo que a gente realmente acredita, mas a gente não pode confirmar, mas realmente acontece, né? A gente acaba vendo muitos milagres acontecendo, pessoas curando doenças incuráveis e manifestando coisas literalmente do nada. E são muitas coisas que a ciência não consegue chegar e falar realmente aconteceu isso, isso e aquilo. Ela pode falar, né, sobre a mudança Hertz. É Hertz? Hertz, na verdade, é a batida da sua energia. Tem a batida do seu coração, Hertz é a batida da sua energia. E tem todo um espectro de energia que você pode ter. Você pode estar com a energia lá embaixo, baixo astral, né, se sentindo desempoderado, enfraquecido, triste, decepcionado, ou você pode estar lá em cima, né, tem toda essa escala. Realmente existe isso, isso é científico. Você pode estar lá em cima vibrando em gratidão, gratidão pela vida, em amor, amor pelas pessoas que você realmente tem. E existe o meio, né, tem vários outros sentimentos, várias outras frequências que você pode vibrar, que pode estar oscilando o dia inteiro, porque o nosso dia oscila muitas vezes, não é porque uma coisa aconteceu, você vai sempre estar lá no alto, não, ele vai cair alguma hora, ou ele vai subir alguma outra hora, de acordo com o que vai acontecendo, a gente vai reagindo e vai se sentindo de determinada forma. A gente pode se sentir mais valorizado e mais presente e mais vivo se a gente for, sei lá, pra uma praia e tá com as pessoas favoritas da nossa vida. Mas se a gente estiver sentado no sofá, isolado, se sentindo um bosta, não fazendo nada de útil pra nossa vida, se tiver o dia inteiro ali escrolando no TikTok, eventualmente a gente vai se sentir perdido e sem rumo, sem conexão com a vida. Então, sim, vai oscilando de acordo com as escolhas que você vai fazendo no seu dia. Enfim, existem várias linhas do tempo. Eu sei que na nossa cabeça existe passado, presente e futuro. Isso a física quântica explica, que na verdade a gente não tem esse negócio de passado, presente e futuro na nossa consciência. As coisas acontecem tudo aqui e agora, exatamente nesse momento. Então, é por isso que é muito fácil a gente ter acessos e sentimentos em relação ao nosso passado ou ao nosso futuro. E às vezes a gente acaba ficando preso a uma coisa que aconteceu ali no passado e fica depressivo, etc e tal. Ou a gente fica muito ansioso pelo que está por vir no nosso futuro. Mas na verdade, na nossa consciência, na linguagem do nosso cérebro, as coisas acontecem agora. Entendeu? Então assim, você pode sim reposicionar algumas coisas que aconteceram no seu passado, reprogramar, né? Escolher ver um determinado evento de uma determinada forma diferente e ter um shift de energia. Você pode ver
sei lá, uma rejeição como um redirecionamento, por exemplo. Você entender que alguém que te rejeitou, alguém que não quis a sua presença, como realmente essa pessoa mostrou que eu sou mais forte, eu consigo superar tudo e, enfim, você pode reposicionar o seu entendimento sobre aquele evento e, de alguma forma, se sentir melhor no agora. Porque é agora, a gente só tem acesso ao agora, nesse exato segundo, mas, né... A gente tem memórias e a gente tem prospecções pro futuro. Então, a gente pode... Ai, eu não sei se tá viajado. Já tá começando a ficar viajado demais esse vídeo. É por isso que é difícil pra mim falar sobre isso, porque são muitas coisas que eu venho absorvendo e, às vezes, é pra mim um pouco mais difícil de falar aqui pra você, principalmente em português, porque é muito do conteúdo que eu consumo em inglês. Então, às vezes, certas palavras, certas denominações... são difíceis de traduzir, porque parece que eu consigo entender mais no não falado do que no falado. Enfim, fazer as pazes com não entender perfeitamente tudo. A beleza de você tá sempre oscilando, sempre tá mudando de linha do tempo, a linha do tempo que você é mais favorecido e você tem muita sorte, a linha do tempo que você é um ferrado fudido da vida. E também a do meio, você pode sempre criar uma nova linha do tempo pra chegar na linha do tempo melhor. Então, é muito importante que você construa personagens. E personagem não é só pra quem é ator, atriz, cantor, cantora, só quem tá no meio artístico. Todos nós temos o poder de criar um novo personagem a cada dia que a gente acorda, basicamente. Então, você pode acordar e decidir que seu dia vai ser uma merda, e assim ele vai ser, ele vai te provar que você tá certo. Você pode estar com a autoestima baixa, não se arrumar direito, comer qualquer merda que você vê pela frente, gastar o dinheiro que você não tem. Você pode se dar permissão pra ter o pior dia, basicamente. Mas o lado bom é que você também pode se dar permissão pra ter o melhor dia. Você não precisa ter todo o dinheiro no mundo na sua conta pra você acordar e decidir que vai ser um dia bom, se vestir com uma roupa que faça você se sentir confortável, faça se sentir mais confiante, arrumar a cara, arrumar o cabelo, tomar um banho legal, ouvir uma música que você gosta, sei lá, fazer as coisas que você tem que fazer pro seu trabalho e falar, não, hoje eu vou prestar atenção, hoje eu vou ser um bom aluno ou um bom profissional, eu vou me conectar mais ao meu propósito de vida, que seja. O personagem que você escolhe ser no começo do seu dia vai determinar a sequência de acontecimento que vai acontecer naquele dia, ou naquele mês, enfim. Se você continuar insistindo num determinado personagem, ele vai continuar sendo mais frequente e ele vai continuar mas atraindo mais situações que condizem aquele personagem, e é assim que mais ou menos linha do tempo funciona. Se você escolhe ser um personagem que você gosta mais, você, obviamente, vai atrair situações mais condizentes com aquela realidade. Não tem como você tá super empoderado e feliz e sociável e tá de bem com todo mundo e continuar atraindo as coisas ruins. Não. A realidade, ela vai se conformar com o personagem que você escolher ser. Entendeu? Basicamente é como, sei lá, brincar de Barbie pra você, que é mulher ou não, não sei. Quando você pega uma Barbie, eu lembro de brincar muito de Barbie quando eu era criança e... eu literalmente, a mesma Barbie que poderia ser a pobre coitada e tá, sei lá, morando na rua, que era literalmente o canto do meu quarto, ela pode também se tornar a Barbie que vai ser a popular da escola e vai andar de determinada forma, falar de determinado jeito. Então você escolhe o personagem que você quer ser. E pra isso você vai precisar usar, sim, muito, muito, muito mesmo a sua imaginação, que é o ponto, o centro desse vídeo, que é a imaginação, que às vezes a gente acaba ficando muito na lógica, e eu acredito que sim, a lógica, ela é inimiga da manifestação, porque a gente acaba querendo botar muito lógica em tudo. Não, é porque eu não tenho dinheiro, então logo eu vou ser um pobre coitado, uma pessoa azarada que não tem nada que quer da vida. E não é exatamente assim, não é como as pessoas que conseguiram chegar onde chegaram pensaram, entendeu? Então aprenda com as pessoas que chegaram lá. Para de seguir o caminho lógico que todo mundo quer seguir e queira ser exceção. E você tem o poder de ser essa exceção, assim como eu tenho, assim como qualquer pessoa tem, mas não é necessariamente todo mundo que tem esse interesse de ascender. Às vezes as pessoas querem continuar ali na vida morna, meio pálida, meio mais ou menos, e tudo bem, totalmente direito delas, eu não tenho nada a ver com isso. Mas se você quer viver uma vida, porque eu acredito que a vida é uma coisa milagrosa, é uma coisa poderosa, é um presente de Deus divino, incrível, que eu quero aproveitar, eu quero viver mais daquilo que eu tenho potencial. Isso faz com que eu seja mais grata à vida e receba mais. O processo de dar e receber se torna muito mais orgânico, muito mais limpo. Enfim, tem outros vídeos falando sobre isso, sobre dar e receber. Às vezes você fica pausando certos recebimentos porque você não se acha merecedor. Inclusive, meu último vídeo é sobre isso. Eu acho que é muito importante, se você não se sente merecedor em
determinadas áreas da sua vida, vai naquele vídeo que você vai ter um shift de percepção sobre o que você merece, que eu acho que é muito importante pra você receber coisas melhores e mais alinhadas com o que você quer. Então sim, a forma que você se veste, a forma que você pensa, a forma que você fala, determina o personagem que você é, que você escolhe ser naquele dia. Então, tudo bem se você tiver um dia ruim, um dia de TPM, eu mesma tava de TPM ontem, eu não queria falar com ninguém, tudo bem. Eu não me puno nesses dias, eu não sou um ser humano que merece o pior. Eu me dou também o direito de relaxar, de não ser nada, às vezes. De literalmente ser um peso ambulante na terra. Tudo bem. Tudo bem ter esses dias. Você cair, derrapar, ter dias ruins, pensamentos ruins, não vão te fazer ter uma vida miserável. Pelo amor de Deus, eu literalmente, eu pego a sua cabeça, não é nem a sua mão, eu pego a sua cabeça enquanto eu falo isso. Porque no começo eu tinha muito medo de pensar os pensamentos errados que iam me levar pra um determinado caminho. Não. Tudo tá aqui pra te ensinar. Até as suas limitações, elas estão pra te ensinar você a ascender. Entendeu? Então, se você tiver que viver alguns dias menos favoráveis pra você entender o que não te funciona mais, tudo bem, viva esses dias e aí depois você volta. Porque a manifestação é uma jornada de persistência, não é uma jornada de perfeição. Você não precisa ser perfeito pra manifestar. Eu sempre tenho que estar com a energia elevada lá no alto. Não, eu não tenho essa energia. Ninguém tem essa energia. A gente é humano. A gente vive todo o espectro de emoções e a gente tem que viver. Mas a persistência, a vontade de voltar pra uma consciência em que você tá mais em paz com a vida, em paz com você mesmo, mais você consegue ter uma vida prazerosa da forma que você merece. E todo mundo merece. Não é eu mereço mais porque eu tenho isso e aquilo. Não, todo mundo merece ter essa vida foda. Todo mundo merece. Não me importa, eu não tô nem aí pra o que falarem. Todo mundo tem que trabalhar e ter um emprego miserável e ter um relacionamento mais ou menos. Eu não tô nem aí. Eu acho que todo mundo que tá aqui merece ter uma vida excepcional, uma vida que tem prazer em viver. Eu realmente acho isso. Eu não acho que ninguém tá aqui com prazer de ter uma vida morna. Ninguém gosta disso. Todo mundo quer viver o melhor do seu potencial. E é desconfortável, porque muitas vezes a gente vai ter que quebrar, na verdade, muitas limitações na nossa cabeça e viver coisas desconfortáveis, ter conversas desconfortáveis, pra gente entender de fato que a gente merece melhor, pra gente receber melhor. Porque sim, você muitas vezes vai ter que terminar amizades, relacionamentos, sair de determinados empregos que não te satisfazem mais pra você ir pro próximo passo da sua vida. Você não consegue ascender pra solução estando na mesma frequência do problema aqui embaixo. Você vai ter que quebrar algumas coisas aqui dessa linha do tempo que não te funcionam mais. Você vai ter que ascender, persistir na linha do tempo que você quer, independente do que te falam. E vão te falar muita coisa, porque as pessoas têm as próprias limitações delas. Não é porque elas são ruins ou porque elas te desejam mal. Muitas vezes elas têm só as limitações delas, elas querem te ver num lugar que é, entre aspas, seguro pra elas. Muitas vezes, inclusive minha própria mãe, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, é a pessoa que eu sei que mais me quer bem, que mais dá apoio e suporte aos meus sonhos, ela tem muitas limitações que às vezes eu preciso falar, mãe, para! Que às vezes ela vem com uns papos de, não, se nada der certo, você tem que fazer isso e aquilo, e ela começa a entrar num pânico mental, que eu falo, não, mãe, calma, não, vai dar certo. Pode estar meio confuso as coisas aqui agora, tudo bem, mas elas vão dar certo. Muitas vezes eu já tive a prova de que ter um momento de confusão, um momento de dúvida não significa absolutamente nada. Eu preciso continuar persistindo naquilo que eu quero. E muita gente acaba desistindo, porque persistir parece burrice, né, do ponto de vista externo, né, olhar externo. Nossa, eu como criadora de conteúdo, no começo eu tinha que persistir no meu sonho muito mais do que ouvir as pessoas, os meus amigos, as pessoas que eu me importava, achavam, pode ser meio brega postar conteúdo, etc e tal. Naquela época, eu tinha chefes, sabe? Tipo, eu tinha chefes, diretores, donos de agência que poderiam achar a coisa mais brega do mundo e eu poderia nunca mais nem ter emprego na vida, nem ser relocada no ramo de publicitária se desse tudo errado, mas eu continuei insistindo. Então, esse é um dos exemplos que eu tenho de que eu continuei persistindo na linha do tempo, no meu sonho, que eu queria mesmo que tudo pudesse dar errado, mesmo que toda a lógica me apontasse que aquilo seria meio que loucura. Aí você me pergunta, nossa, mas é simples assim? Então é só você imaginar a realidade que você quer e você persistir nela, independente do que te aconteça? E sim, é basicamente isso. Parece que tem que ser mais complicado e não, você tem que dar o sangue pra você conseguir. Não, na verdade você tem que... Gente, que susto. Meu taco chegou. Calma aí. Vamos lá.
Também ele coisa no meu computador. 8 segundos. Sim, o meu taco com peixe chegou. Muito obrigada. Respondendo, de novo, sim, o simples é o básico, é como a vida funciona. E às vezes a gente tá tão super estimulado que a gente acha que a gente tem que fazer o incrível, o excepcional. Mas não, a verdade é que a gente tem que manter a nossa energia ali no lugar. Caralho, porra, eu não consigo falar. É muitos barulhos, muitas coisas. É exatamente por isso. A gente tá super estimulado e a gente acha que a gente tem que fazer o excepcional e dar o nosso sangue e tal. Mas a vida, ela foi criada pra gente ser simples e manter a nossa energia e trabalhar na nossa energia muito mais do que qualquer outra coisa. E assim, gente, eu sei que parece muito ilusório, muito papo pra boi dormir. Caralho! Eu vou ter que tirar o negócio. Calma. Tá pilético. Aí, óbvio que acaba a bateria também, né? Enfim, vamos lá. Eu sei que ilusório parece ridículo demais em certos pontos de vista. A gente é ensinado, né, quando a gente se torna adulto a batalhar muito. Eu não tô falando que batalhar é errado, tá, gente? Eu ainda batalho muito. A diferença é que eu batalho mais energicamente do que fisicamente. Se faz sentido pra você, não sei se faz sentido, mas eu tenho um trabalho maior em me manter ali na energia que eu preciso estar pra atrair as coisas do que ir desesperada atrás de cada passo pra fazer as coisas acontecerem. Eu trabalho mais em mim mesma pra se tornar uma pessoa magnética do que ficar forçando o magnetismo. Esse é o poder da gente transformar a nossa mente. A Anitta faz muito disso. A Anitta, se você parar pra pegar, sei lá, o começo da carreira dela, te amo, Anitta, hoje eu sou realmente muito fã, mas ela não era extremamente boa, assim, ela cantava uns funks aqui e ali, né, requebrava e tal, uma cantora de funk. Ela não tinha esse talento que ela tem hoje, ela trabalhou pra chegar até lá, mas ela também trabalhou muito na energia dela, e ela fala disso abertamente, publicamente, o quanto ela manifestou usando muito a percepção de que ela já era uma grande estrela mundial. Antes dela se tornar uma estrela mundial, ela já agia assim, ela era esse personagem. Não é quem necessariamente ela é como pessoa, né, a Larissa, mas ela fala muito sobre ela se tornar a Anitta, essa... eu não sei nem como explicar, essa mulher multi-personalidades que fala tantas línguas e é super carismática com todo mundo, uma puta dançarina, uma puta cantora. Ela foi se transformando nessa pessoa porque ela acreditou que ela poderia chegar lá. Porque se ela fosse cair na versão de eu não tô chegando lá tão rápido quanto, sei lá, Tati Quebra-Barraco na época, ela poderia ter entrado nessa espiral e não ter tentado o suficiente. Talvez hoje ela seria só mais uma influenciadora, mas não, ela é alguém que foi além, porque ela acreditou muito nisso, entendeu? E não só ela, tem várias outras pessoas. Tem uma história do Will Smith. Will Smith, o ator que fala que ele... Foi o Will Smith? Não, foi o Jim Carrey. O Will Smith também fala disso, mas o Jim Carrey fala que ele escreveu um cheque pra ele de $1 milhão antes de ele ter dinheiro na conta, entendeu? Ele falou, eu vou escrever esse cheque de $1 milhão e eu vou deixar ele na minha carteira e um dia eu vou depositar ele, porque aqui eles trabalham muito com cheque aqui nos Estados Unidos. E aí, de fato, ele fechou um contrato, acho que foi pro o Homem-Máscara, Ace Ventura, sei lá, que ele conseguiu esse papel por $1 milhão, exatamente naquele valor que parecia bizarro, ilusório alguns tempos atrás, que ele não tinha dinheiro. Mas ele continuou insistindo, ele falou, não, eu mereço esse dinheiro e eu vou conseguir. Ponto. Ele decidiu, é uma decisão. Manifestar não é você atrair, é você decidir que você vai entrar naquela linha do tempo em que você tá... Existe muito difícil ficar quântica nisso, que a gente não consegue explicar, mas é você se alinhar com a frequência, né? Porque falam, tipo assim, aquela realidade já existe em algum... Porque a gente é transcendental. A gente tem várias coisas que poderiam acontecer com a gente o tempo inteiro. E a gente alinha nossa energia de acordo com a realidade que a gente quer ver. É umas viagens nessa loucura, tá? Tipo assim, eu não vou pirar muito pra explicar muito pra você, porque eu ainda tenho dificuldade também de absorver certas informações. Mas o que eu entendo é, a gente tem o nosso corpo, a nossa energia, né? O nosso corpo é o nosso, entre aspas, veículo que move a nossa energia, como se fosse um carro. E aí a gente vai dirigindo esse veículo, né? A gente faz as coisas. Eu vou aqui pegar minha coca e beber e faço as coisas e vou escrever um e-mail. É como você direciona a sua energia, né? Você faz aquilo que você quiser, você tem a livre arbítrio pra escolher as coisas que você vai fazendo. E aí você faz o quê? Você faz o que você quiser. E aí assim a sua energia vai mudando, vai se reciclando.
conforme o dia vai passando. E você vai se tornando mais e mais aquele personagem que você escolhe ser. Você escolhe. Primeiro, você escolhe. Não é uma escolha. A vida escolhe que você é um pobre coitado. Não, você escolhe que você era um pobre coitado e agora você vai se tornar outra pessoa, porque você cansou de ser aquele personagem A. Agora você vai ser o personagem B. Mudou. Finge que o filme mudou, entendeu? É como se fosse um filme mesmo. O filme é a sua vida e você é o personagem principal. Então assim, sim, sonhar é o combustível do seu carro, mas quem vai dirigir ele é você. Você que vai pra determinados caminhos, você que escolhe, né? Às vezes pode demorar mais, às vezes pode demorar menos. Você que escolhe. Você pode ir pro caminho mais curto, né? O caminho que você realmente decide, você se torna essa pessoa todos os dias e nada vai te abalar. Ou você pode ir duvidando. Às vezes você se lembra que realmente é isso mesmo, é isso que você quer, às vezes você duvida, aí você vai parar num caminho diferente, aí depois você dá o retorno, volta, aí alguma pessoa te desvia sua atenção, de novo você pausa um pouco ali, e depois você volta. Então assim, pode ser um caminho curto, pode ser um caminho longo. Você que tem o poder de manusear esse tempo. Obviamente tem esse negócio de o tempo de Deus. Eu acredito muito nisso. Na verdade a gente tá co-criando com Deus. Não é que a gente tá pegando toda a responsabilidade pra gente. A gente tá falando, ó, eu tô seguindo esse caminho e Deus vai acelerando o processo, né? Ou vai dificultando conforme você vai também dificultando pra você mesmo. Porque você pode escolher ser milionário agora e fazer tudo que for preciso com a sua criatividade pra isso. Usar a sua criatividade, que é única, que é incrível, que é perfeitinha ali, foi feita e desenhada da forma divina que tinha que ser. Usar ela a seu favor, ou você pode... Ai, não, eu vou trabalhar muito pra chegar até lá, pra ser promovido daqui 3 anos, e aí depois eu vou trabalhar mais 3, 4 anos, aí talvez ser demitido, aí depois eu vou começar tudo de novo numa nova empresa, tem que me provar. Enfim, não tô falando aqui que a gente tem que abominar trabalho. Não é isso, eu ainda trabalho, eu ainda tenho coisas pra fazer. Mas eu tenho várias coisas, eu não tenho só YouTube como minha única fonte de renda. Acho que a gente tá vivendo num mundo que a gente tem 1 trilhão de possibilidades. Eu posso criar conteúdo, como eu posso fazer comercial, como eu posso ser redatora, editora, eu edito vídeo ainda, eu escrevo coisas, eu uso a minha criatividade ao meu favor para que eu possa, né, com a minha energia, fornecer alguma coisa para alguém e receber dinheiro, que é a forma, né, de recompensa no nosso mundo, em troca. E aí a gente vai trabalhando assim. E aí eu vou gerando mais e mais disso, mais e mais dessa energia, e estando mais aberta também pra novas possibilidades, porque eu não tô só aberta a só uma possibilidade na vida. Tem várias possibilidades pra mim. Eu posso trabalhar de várias coisas. Eu já trabalhei de atriz, eu nunca fui atriz, eu não tenho nenhum curso de atriz. Eu já escrevi um livro. Eu literalmente ganho dinheiro das pessoas comprando o meu livro e eu faço dinheiro com isso. Eu não precisei me formar em letras pra isso, entendeu? Então assim, tem várias possibilidades hoje em dia. Você não precisa, a sociedade fala muito que você precisa ter 30 mil diplomas pra isso, pra aquilo. E eu lembro que, inclusive, um dos meus chefes, quando eu ainda trabalhava em agência de publicidade, ele era o meu chefe, diretor de criação, né, que eu era redatora, ele nunca fez nenhuma faculdade. E ele era o meu chefe, ele era o que mais ganhava, tinha o melhor salário, mas ele era muito criativo. Entendeu? Então, assim, essas limitações acabam matando a gente, literalmente. Você não precisa seguir o caminho lógico, você precisa seguir o caminho que você quer. Você seguir o caminho que você quer e você incorporar aquele personagem, não tem como. Você vai manifestar aquilo que você quer, independente do que seja. Independente. Até, por exemplo, o advogado. Sei lá, o advogado, antes dele se tornar um advogado e, sei lá, ir num tribunal defender o cliente dele e tudo mais, ele vai ter que passar por vários pequenos testes que ele vai ter que ir incorporando ser advogado todos os dias, entendeu? Até ele se sentir, realmente eu estou preparado pra isso. Então, a gente vai, entre aspas, se graduando o nosso personagem conforme a gente vai se sentindo preparado. Eu não me sentia preparada quando eu criei, né, o meu canal, gravei meu primeiro canal no YouTube, meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu não tava preparada, meu vídeo era eu não tenho habilidades, e o meu vídeo horrível, eu tava tudo decorado, não foi nada vinha da minha cabeça, entendeu? Era tudo script, tudo roteirizado. E ainda não tinha expressão, eu não tinha jeito de falar com as pessoas, era tudo muito robótico. Só que com o tempo eu fui me sentindo mais e mais preparada. E aí eu fui me alinhando mais com aquilo que eu quero. E não necessariamente isso reflete em números, tá, gente? Que isso fique claro, porque eu tô numa linha do tempo, eu tô literalmente alinhada com aquilo que eu quero, emocionalmente. Eu gosto de falar sobre esse assunto, é o que eu gosto de fazer. Então, pra mim, isso é muito mais prazeroso do que ter 1 trilhão, milhão de views e eu não tá feliz com aquilo que eu produzo. Então, assim, você vai ser persistente ao que você realmente quer, ou você vai ser fiel à lógica, ao que todo mundo acha que é o certo, o seguro?
ou julgamento das pessoas ao seu redor, a limitação que o mundo vive, você vai ser fiel ao quê? Ao que você quer, ao que sua paixão vibra ou ao que o externo valida? Porque se você for muito fiel ao que o externo valida, pode ter certeza que internamente você vai estar uma confusão, uma bagunça. Muitas vezes infinitas, eu duvidei se isso não era papinho pra boi dormir. E não, gente, não é. Já entrei em vários aspirais mentais por dias, semanas, meses, de achar que isso tudo não tinha fundamento, de achar que tudo isso era só papo motivacional, de coach e tal, até eu ver as coisas realmente se manifestando na minha frente. Eu realmente falava, é isso, ou pro pior ou pro melhor. Eu via as coisas se manifestando e eu pensava, não quero isso. Aí eu tinha que mudar minha energia e eu via as coisas se manifestando pro melhor e eu pensava, realmente não é loucura. Realmente não é loucura. É difícil às vezes até encontrar uma comunidade, por isso que é muito importante eu estar gravando esses vídeos pra vocês, as pessoas que realmente estão interessadas nesse assunto. A gente criar a nossa pequena comunidade aqui, dividir o que a gente manifesta, as nossas trajetórias. Eu tenho alguns amigos em Los Angeles que falam mais sobre esse assunto. Aqui em Los Angeles as pessoas são mais mente aberta, né? Elas precisam ser, porque tem muito artista, né? Então elas precisam ir atrás dos sonhos delas. Então eu acabei aprendendo muito sobre isso, embora no Brasil eu já flertava muito com esse assunto, eu já lia livros e tal. Então é importante você ter uma comunidade, porque parece loucura se você tá muito sozinho, entendeu? Eu tenho meus amigos de manifestação aqui, e minha comunidade, minha galera que valida aquilo que eu tô experienciando, porque se eu for na galera que eu conheço desde sempre, gente, não ia durar, entendeu? Porque assim, é muita lógica, é muita tragédia, e eu ainda continuo amando essas pessoas, são as mais favoritas na minha vida, e não é o meu papel fazer a cabeça delas. Embora eu já tenha compartilhado algumas coisas, alguns acontecimentos, elas acreditam uns 30%. E tá bom, elas vão de acordo com o que for melhor pra elas, entendeu? No tempo delas. Eu tive meu tempo também pra absorver as coisas. E é isso, é muito mais fácil você achar miséria, porque a miséria ama companhia, essa é a grande verdade. Você sempre vai ter amigos pra falar mal de todo mundo ou pra reclamar dos problemas, mas e a galera que quer mudar de vida? É um pouquinho mais difícil e mais desafiador achar essa galera. Não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer uma vida melhor. Às vezes as pessoas querem o básico mesmo e tudo bem. É total direito delas, gente. Mas tem gente que quer. Tem gente que quer mudar, tem gente que quer ter mais dinheiro, tem gente que quer ter relacionamentos melhores. E tudo bem também, entende? É o mesmo grau. Tudo bem o caminho que você escolher. Aqui não tem exclusão. Você é melhor, você é pior, você é mais evoluído, você é menos evoluído. Gente, tá todo mundo aqui tendo o livre-arbítrio de escolher o que é melhor pra si e ponto. É muito difícil pra uma pessoa que tá vibrando em miséria ficar perto de uma pessoa que tá vibrando magnetismo e manifestando as melhores coisas. É difícil, é um puta gatilho, entendeu? Então assim, muitas vezes eu tenho que me calar e falar menos, me expressar menos pra não incomodar quem não tá nessa jornada. Por isso que eu me expresso muitas vezes aqui no meu canal, porque eu acredito que se a pessoa chegar aqui, até esse ponto desse vídeo, porque ela tá interessada nesse assunto. Então pra mim, eu preciso me expressar, eu preciso falar isso e, obviamente, atingir quem quer ser atingido, porque tem gente que quer, genuinamente quer, mas não tem tanto acesso a esse tipo de informação, e eu tive dificuldade de achar. Ainda bem que eu aprimorei o meu inglês nesses últimos anos e eu consegui achar uma comunidade aqui, mas no Brasil eu sei que é um pouco mais limitada. Mas tem muitos livros, tem muitos pesquisadores, neurocientistas, mentores, pessoas que estudaram a Bíblia, estudaram todos os tipos de religião, e elas trazem o conhecimento delas aqui, só que muitas vezes tá em inglês, então eu prefiro absorver tudo e falar aqui no canal aquilo que eu aprendi mais ou menos nos últimos anos. Então sim, tudo é possível você ir de uma realidade extremamente miserável pra uma realidade extremamente abundante. Inclusive as pessoas mais ricas hoje já foram muito pobres. Tem inclusive uma foto do dono da Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, que ele tá literalmente num cantinho da casa dele e ele escreveu à mão o logo da Amazon, porque ele não tinha dinheiro pra comprar um logo. E hoje é uma das maiores empresas do mundo. Tem o Elon Musk, você goste dele ou não, é uma dos bilhardários do mundo. Tem muita gente que realmente transcendeu do pior pro melhor, e não é porque são pessoas escolhidas a Deus, fala, ó, você foi escolhido, eu te prefiro. De todos os seres humanos que eu criei, eu te prefiro. Não, essas pessoas, elas quebraram as limitações, as barreiras delas, e elas chegaram até lá. E eu sei que eu, por exemplo, eu tenho que quebrar muitas limitações pra chegar ainda onde eu quero, entendeu? Eu sei quais são as minhas limitações. Conforme você mais aprende sobre você consegue entender quais coisas você precisa quebrar,
quais coisas te impedem, seja coisa do passado que às vezes te diminuiu, e às vezes vai ter que superar, vai ter que perdoar algumas pessoas, ou limitações que foram passadas de geração para geração, né, que querendo ou não sua família inconscientemente foi passando, porque é o que elas aprenderam que é o certo. E às vezes você precisa identificar e falar, não, isso não funciona mais pra mim, entendeu? Às vezes vai até sentir um pouco inimigo. Tipo assim, eu tô indo contra o que a minha família, minha referência acredita. Então, quem sou eu, né, pra contestar essas pessoas? Mas você vai aprendendo a confiar tanto no seu interno, você vai aprimorando mais o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a vida, com os animais, com as pessoas que você não conhece às vezes. E você vai entendendo que é muito maior do que o que o seu bairro, a sua escola, os seus amigos, a sua família de hoje acham. Você vai entendendo que a vida, ela pode ser muito maior e muito mais grandiosa. E eu acho que eu fui uma das pessoas mais limitadas da vida, que não conseguia apresentar um trabalho. Eu não conseguia apresentar um trabalho na frente da sala sem tremer, ou eu não conseguia falar uma frase completa. E hoje eu transcendi todos esses medos, essas limitações de que eu não era inteligente o suficiente, ou que isso, que aquilo. Eu observava muito mais os outros do que eu praticava minha própria forma de me expressar, enfim. E eu achava que porque eu não tava fazendo que os meus amiguinhos, coleguinhas estavam fazendo, ou falando, ou vestindo, ou comendo, de alguma forma eu era estranha, errada, não sei. Então sim, as pessoas que hoje são muito bilhardárias, elas não sempre foram ricas. Algumas podem até ser, passaram, né, herança de pai pra filho e tal, mas a grande maioria transcendeu. Então é possível, né? Não tô nem falando só sobre dinheiro agora, você pode ter outras metas. Eu acho que vai de pessoa pra pessoa, basicamente. E é usar a sua imaginação pra isso. Usar e não ter medo dela. Tanto que, tipo assim, criança tem muita mais facilidade de manifestar o que é. A mente dela, a consciência dela tá muito mais em contato com Deus, com a natureza, com a vida. E ela ainda não absorveu todos os ensinamentos que a sociedade e os pais dela, né, estão tentando impor. Ah, mas como eu vou imaginar ser super amada ou super rica se eu nunca fui, eu não sei como é que é? Usando a imaginação. Basicamente é isso. Eu nunca tinha morado em Los Angeles, mas eu já imaginava como era morar em Los Angeles, vendo vídeos, sei lá, você pode... Hoje existe a internet pode expandir o seu sentido, seja pela visão, pelo olfato, não necessariamente, mas pelo ouvido, tipo assim, você pode ouvir as coisas, você pode se imergir em experiências antes de fato estar vivendo elas. Usa a sua imaginação sem medo. É imaginar a ação. Imaginação. Então é usar sem medo, sem pudor. Você tem a sua imaginação por um motivo e Deus tá aqui. E Ele te deu esse livre-arbítrio de imaginar pra você co-criar com Ele. Pode ser qualquer coisa que você imagina, qualquer coisa. Pode ser comprar uma casa redonda. Eu super apoio nisso, eu sou a pessoa que mais apoia os meus amigos a ir atrás dos sonhos deles. Usando o dia a dia a sua imaginação, existe uma grande diferença, um grande shift de percepção do... Ai, uma pessoa me rejeitou, eu sou um fracasso, eu sou horrível, eu sou feio. Pra a pessoa me rejeitou. Nossa, mas que pena, né? Que pena pra ela. Quem perde é ela. A rejeição é o dominador comum entre essas duas realidades. A percepção, a ideia que você quer dar, o significado é com você. Você que escolhe, você tem esse livre-arbítrio. Quando você fala a linguagem da vida, que é a frequência, e não é a linguagem, né? Eu falo português, inglês, espanhol, não importa. Quando você realmente aprende a falar a linguagem da vida, ela fala de volta com você. Você vai ver que você não tá falando sozinho, porque eu muitos anos, basicamente grande parte da minha vida, eu achava que eu tava falando com o vento. Por mais que eu acreditasse em Deus, eu achava que eu tava falando com o vento. Eu pensava, não sei se Deus tá ouvindo realmente. Mas quando você aprende a falar em vibração, em energia, você vai entender pequenos sinais. Você vai pegar ali, coisa que é só você vai entender. Começa a acontecer uma sincronicidade de eventos que é incontestável, é tão grandioso que é incontestável. Um dia eu posso até, inclusive, se vocês quiserem, contar mais como foi o meu despertar espiritual, como aconteceu a sequência de eventos, de sincronicidades, que foi uma coisa realmente muito bonita, muito... que até hoje não é necessariamente que todo mundo entende, mas é uma coisa que eu tenho muito o prazer de ter vivido, assim, sabe? De ter entendido, acordado e entendido realmente a grandiosidade disso tudo, que é estar vivo, né? Que não é a gente tá aqui por acaso. Não, eu realmente entendo, finalmente eu aprecio da forma que tem que ser apreciado. Eram coisas bizarras, tipo, pessoas me mandando mensagens 5 minutos depois de eu pensar nelas. Pessoas que eu não falava há anos. Oportunidades de emprego, de jobs, caindo no meu e-mail depois de eu pensar em uma determinada marca, vindo daquela marca. É umas coisas que você fala, não tem como isso ser coincidência. Me desculpe
coincidência, nada contra você, mas não tem como isso ser coincidência. Não tem. Eu vou até ler um texto aqui que eu fiz sobre isso, sobre a linguagem da vida, que eu acho que é importante. Inclusive tá aqui no meu bloco de notas, que eu cheguei a pensar em publicar, só que eu acho que eu nunca publiquei. Que é assim, 2 pontos. A verdadeira linguagem da vida é a nossa energia. A natureza não entende idiomas, ela entende vibração. Ela respeita a sua frequência, não ao seu vocabulário. Você pode dizer as coisas mais lindas do mundo e ainda assim estar completamente desconectado de tudo. Você também pode viver calado, mas ser tão inteiro no amor que nada é capaz de te derrotar. As flores não falam, mas arrancam os sorrisos mais sinceros. O vento não tem voz, mas tem a força de se transformar em silêncio a cada segundo. É a sua energia que revela quem você é. Não o discurso, não a performance. É o que você ama sem precisar provar. É o que você escuta sem precisar interromper. A vida não escuta o som da sua boca, ela escuta o som da sua alma. E quando a sua alma fala, o universo inteiro se curva pra ouvir. Parabéns. Parabéns. Eu nem precisei do ChatGPT pra me ajudar a escrever isso aqui. Ai, gente, eu tô louca pra comer o meu temaki. Não é temaki, não. Negócio. Enfim, todo mundo tem acesso a se transformar, a visitar novas linhas do tempo, a virar um novo personagem que esteja mais condizente a quem você quer se tornar. Não são pessoas especiais, famosas, ricas e com superpoderes. Todo mundo tem o mesmo poder de criação. É você se permitir ir nessa jornada e manifestar de acordo com o que sua consciência quer, né? Como você quer levar e tal, e parar de achar que as coisas acontecem por acaso. Não acontece por acaso. Você co-cria com a sua mente e as coisas refletem. Na verdade, o nosso cérebro, ele é tangível, né? Você consegue pegar ele na mão. Embora não consiga pegar ele agora. Um médico conseguiria pegar meu cérebro na mão. Mas a nossa mente, a nossa consciência é intangível, né? As nossas memórias, não são coisas, eu consigo pegar aqui uma memória, toma aqui uma memória. Não! Então, como a gente não consegue pegar uma memória, mas a gente consegue sempre acessar ela. Da mesma forma que a gente consegue manifestar, é a mesma fonte, é a conexão divina, é o invisível. Se você tiver interesse, você pode absorver mais e mais disso. Meu canal tem vários conteúdos sobre isso. Tem várias pessoas no comentário, você pode fazer amizade e amplificar mais isso, sabe? No seu dia a dia. Tem a comunidade no Reddit que eu sigo, que é do Neville Goddard, que é um dos grandes criadores, né? Não é nem criadores, eu diria mais como descobridores. Descobridores? Não sei nem se existe essa palavra. É um dos grandes pensadores e entendedores sobre essa filosofia, né? Ele realmente escreveu esse livro há centenas de anos atrás. Eu não sei exatamente quando, por isso eu digo que centenas, poderia ser dezenas, mas eu não sei se é centena ou dezena, não sei, não me pergunte anos. Às vezes você vai sim adormecer, entre aspas, dentro da sua realidade, porque as coisas acontecem e é difícil. Às vezes eu mesma, entre aspas, adormeço, mas não importa se você, entre aspas, cair. Por que eu tô falando tudo entre aspas? Não importa se você cair 1 milhão de vezes, o importante é que você retorne e continue insistindo naquilo que você quer. Não se puna pelas vezes que você for pro lado mais sombra, porque o ser humano, ele é luz e sombra. São os dois, não adianta você querer ser só luz, gratiluz, você vai ser a pessoa mais irritante do planeta. Não. Abraça os dois lados. Entenda também que você consegue aprender com as suas limitações, com os seus pensamentos negativos pra você transcender, né? Cada vez tá melhor. Acredito que Jesus foi o maior manifestador que existiu na Terra. Manifestar, a gente vai manifestar o tempo inteiro. A gente literalmente não teria experiência física se a gente não estivesse manifestando. A gente precisa de acontecimentos. Manifestar é ter uma sequência de acontecimentos. Então, use essa sequência de acontecimentos ao seu favor, de acordo com o que você programa, que você pensa, que você fala sobre você mesmo. Não fale mal de você mesmo em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Às vezes eu falo brincando. Tudo bem, tenha a consciência que você tá falando brincando. Não leve muito a sério. Porque tem muita gente que... Muitas vezes que eu falo mal de mim mesma, mas eu não tô necessariamente achando aquilo de mim. Às vezes eu falo, gente, eu sou uma grandíssima fracassada, mas eu não acho isso. Eu realmente acho que eu conquistei muito na vida. E eu acho que tudo bem, você quer fazer uma piada? Faz, não significa que você falou uma coisa errada, meu Deus, você vai estar fora. Você não consegue manifestar certo, não. Para de se punir. É pra ser uma jornada legal, divertida e ponto. Então, assim, quando alguém numa conversa joga alguma limitação pra mim, tipo, porque a economia tá difícil, blá blá blá, etc e tal, eu falo, na minha cabeça, eu posso até estar interagindo com a pessoa na conversa, mas na minha mente eu tô tipo assim,
Ah, não, vai ficar tudo certo. Vai ficar tudo certo, até agora eu sobrevivi e tá tudo certo. Na minha cabeça. Eu tô internalizando isso, por mais que eu esteja interagindo no assunto, porque eu não vou ficar com essa ideia de ficar ensinando todo mundo, isso é aquilo, isso é errado de falar. Não. Eu tô normal, tô aqui na conversa normal com você, mas eu não tô absorvendo, internalizando a limitação da pessoa, entendeu? Existe uma grande diferença entre você conversar e internalizar. Porque eu não sou que nem essa menina bonita, que eu não sei o que lá, que tem um corpo perfeito. Que bom, porque você não quer parecer ninguém. Então, tipo assim, veja suas limitações como uma forma de, talvez, ver uma coisa boa. Às vezes sua limitação, o seu julgamento pode te levar a uma coisa boa sobre você mesmo. Porque ninguém presta, os meus amigos são péssimos, eu não tenho bons amigos, etc e tal. Eu já tive essa mentalidade. Hoje em dia eu já penso, não, eu posso ter poucos amigos, mas os que eu seleciono são muito fodas. São muito bons. Pode ser 2 amigos. São muito bons. Eu tenho muita sorte de ter esses amigos. Não preciso estar falando com eles todos os dias. Eles não precisam ser os melhores amigos do mundo todos os dias, porque eles também têm os dias deles, né? Mas eu não ando mais com essa mentalidade de que eu tô sozinha e que ninguém presta. Não. Isso é muito ruim. Você sempre vai atrair mais e mais pessoas te decepcionando. Porque o dinheiro é difícil de conseguir, não nasce em árvore, ter que batalhar, ter que dar o sangue pra conseguir. Não, eu não dou meu sangue aqui pra conseguir o dinheiro que eu consigo. Eu consigo, inclusive, muito fácil. Estranhamente, eu consigo dinheiro muito fácil. Mesmo dentro de tantas limitações de estar aqui morando num país em que, não tá tão a favor de imigrante, ultimamente, eu ainda estou conseguindo fazer dinheiro, tô conseguindo me manter, conseguindo fazer os meus jobs, fazer os meus trabalhos, sem precisar dar meu sangue. Então, sim, é possível você fazer o seu dinheiro, o dinheirinho que você vai comprar o seu taco de peixe, que inclusive tá já começando a ficar gelado, eu preciso terminar esse vídeo logo, porque eu tô começando a ficar com muita fome. Você não precisa vender a sua alma. Tem como você ganhar o dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Mas não tem como você ter uma paixão na sua profissão. Tem muitas pessoas que exercem a sua paixão dentro da profissão. Tem gente que não quer misturar as coisas, e tudo bem também. E eu não gosto de passar grande parte do meu dia fazendo o que eu odeio. Então, logo, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Não significa que eu sempre tenha um bom momento gravando ou respondendo e-mail, mas pelo menos umas 70% das vezes eu tô tendo um bom momento, eu tô gravando aqui pra vocês, eu tô editando, eu tô tendo ideias, então grande parte, nada é perfeito, mas grande parte dos momentos eu tô feliz com aquilo que eu faço. Não tem como ser 100% perfeito, mas grande parte dos momentos eu tô feliz. Sem mais limitações, eu quero uma realidade que me abra portas, que me seja abundante, que reflita aquilo que eu escolho ser todos os dias. Não necessariamente todos os dias, eu não tô no meu melhor dia. Ontem eu tava eu reitero, muito estressada, muito de TPM, eu literalmente não fiz nada. Mas a maior parte dos meus dias eu tô sendo fiel a quem eu quero me tornar. Indo pra academia, fazendo videozinho aqui, ou fazendo pro TikTok, ou pro Instagram, ou respondendo e-mail, ou fazendo algum outro projeto que não tem nada a ver com as minhas redes sociais, escrevendo, enfim, grande parte do meu tempo eu estou conectada com aquilo que eu faço. Isso pra mim já é grandioso. Se eu estiver fazendo um bom uso dos 70% do meu trabalho, pra mim já é maravilhoso. Os outros 30%, tudo bem ser uma bosta. Nada aqui é perfeito. Acho que é isso. Eu espero que você tenha aproveitado o vídeo de hoje sobre o meu grandíssimo segredo da vida. Que você tenha absorvido também algumas coisas para sua própria vida. E se você absorveu, se inscreva aqui no canal. Se já chegou aqui, é só você clicar. Não vai doer o seu dedo. É literalmente um clique e nada mais. Tá bom? É isso. Eu te amo muito, muito, muito. Agora eu vou comer meu taco fresco que veio com arroz e feijão e uma coquinha. Então eu tô muito feliz. Tá bom? Beijo.